Eu sou Gabi, você está no canal Gabi dos Livros e hoje a gente vai falar sobre esse livrinho aqui, que é A Tulipa Negra, de Alexandre Dumas. Eu comprei esse livro aqui por indicação, mas eu não me lembro quem me indicou esse livro, sinceramente. Eu comprei ele é dessa editora La Fonte. Não indico, já começo logo falando que não indico a editora. Essa edição aqui, ela tá bem ruim mesmo. Além dela ter problemas de acabamento, olha só, a folha aqui veio maior do que cabe. Ela tem muito problema de erro de português. Muito. Vixe, são incontáveis. Bom, tirando isso, que realmente foi ruim no livro, qual foi a parte boa do livro? Todo o resto. Toda a história do livro é muito bom. Amei esse livro. Olha, ele tem vários capítulos. Eu não sei se ele tinha sido publicado na época em folhetim, mas parece que foi, viu? Porque cada capítulo parece ter assim, um bom fechamento. Gente, ele é um livro muito legal. Ele começa contando a história lá na Holanda, né? No século mais ou menos 17. Lá eles estavam tendo vários conflitos políticos, etc. E estava tendo também uma perseguição política, né? E aí tinha algumas pessoas que eles consideravam traidores, como por exemplo o pessoal da família De Witt. Eu acho que é Witt, W-I-T-T. Enfim, haviam dois irmãos e eles acabaram sendo levados. Primeiro, Jean foi levado à prisão e aí ele foi bastante maltratado lá na prisão para ver se ele falava, né? Para ver se ele falava, se ele fez conspiração contra o governo. No final, depois dali da tortura, né, ele acabou foi organizada ali a soltura dele para tipo um exílio, tipo um banimento do país, né? E aí eles estavam na prisão e o irmão dele foi buscar ele. Só que o que acontece? Eles nunca conseguiram sair direito dessa prisão, porque assim que eles saíram, a população estava super nervosa e acabaram fazendo justiça com as próprias mãos. Então, apesar do cara ter o papel falando, não, você é inocente, basta você sair do nosso país, basta você se exilar daqui, que você vai ter a sua paz, né? Mas ele não conquistou essa paz porque o outro governante, o Guilherme de Orange, acabou fechando as saídas da cidade. Eles não conseguiram sair da cidade e foram mortos pelo povo. E aí tinha aqui uma cartinha que o Corneille de Witt escreveu para o seu afilhado, falando, olha só, queime o pacote que eu te dei sem vê-lo, porque você vai ter a salvo o pessoal da nossa família e você também, né? Gente, a história é muito legal. Ele descreve bastante aqui a parte da morte, que é o que eu escrevi aqui. O cara tem a ordem de soltura, mas de nada servirá, porque ele será morto pelo povo. E não vai ser morto somente o prisioneiro, como também o irmão dele que foi buscá-lo. Do outro lado da história, nós temos esse parente do John e do Corneille. O nome do cara era Cornelius. Então, no começo, eu ficava assim, né? Eu ficava assim, meu Deus, mas o Cornélio já morreu. Não, gente, mas ali já era outro Cornélio. E aí eu achei bem legal essa parte aqui, quando o pai do Cornélius passou da vida à morte, 3 meses após o funeral de sua esposa, que parecia ter lhe deixado primeiro para facilitar o caminho da morte, assim como facilitara o caminho da vida. Disse ao filho, beijando pela última vez. Então, o que ele disse para o Cornélio? Meu filho, você já tem dinheiro. Agora você vai viver uma vida de herdeiro. Então, o parente desses dois mortos, desde sempre, ele foi ali um herdeiro.
entendeu? Então os pais dele falaram, ó, beba, coma e gaste. Se você quer viver na realidade, porque não vive na realidade quem trabalha todo dia em uma cadeira de madeira ou em um assento de couro em um laboratório de uma loja ou em uma loja. Você vai morrer quando for a sua vez. E se você não tiver a sorte de ter um filho, irá deixar o nosso sangue se extinguir. Especialmente não imite o seu padrinho, o Cornélio DeWitt, que se jogou na política a carreira mais ingrata e certamente terminará mal. Então o pai falou para ele, meu filho vai viver uma vida de herdeiro, você já tem dinheiro. E o que o menino decidiu fazer? Ele decidiu mexer com tulipas, porque o amor dele era tulipa. E na Holanda é conhecido por ser o país da tulipa, né? Aí foi engraçado essa passagem aqui, ó. Um homem tem sempre demais para ser feliz, mas tem o suficiente para não ser feliz. Então aqui nós temos o Cornélius, que ele falou assim, não sabia mais o que fazer com tempo e tanto dinheiro assim, né? Ele fala bastante aqui para você não entrar na política, porque paixão política é a semente do mal. Aí nós temos ali o vizinho do Cornélius Van Baerle. Gente, o cara era muito invejoso, meu Deus, o cara era muito invejoso, ele tinha dor assim, mortal mesmo, pelo sucesso do vizinho, que é o Cornélius. Ele começa a organizar toda a sua casa para fazer as melhores tulipas, decide também entrar numa competição. Ele nem precisava desse dinheiro, mas ele entrou numa competição pelo desafio de fazer a tulipa negra, que é o que dá origem ao nome do livro. E quem conseguir fazer essa tulipa negra, fabricá-la, vai ganhar 100 mil florins no dia da festa da tulipa. Então, é impressionante, assim, que depois da gente ver aquele linchamento de uma pessoa pelo coletivo, a gente vai ver como que um vizinho individualmente invejoso vai destruir praticamente a vida do Cornélio. Então aqui ele vai começar o próximo capítulo, o ódio de um amante de tulipas. E aí ele mostra o que o Cornélio ele continuou progredindo o tempo inteiro. Mas o que a inveja do vizinho fez? O vizinho que também mexia com tulipas, que também tinha inclusive potencial para desenvolver a tulipa negra, mas não tinha o dinheiro, o que ele fez? Progressivamente ele parou de trabalhar só para fiscalizar o seu vizinho. Ele comprou até um telescópio para poder ficar vendo o vizinho de longe para descobrir tudo o que ele está fazendo. E é impressionante como felicidade dos outros cega e sufoca o vizinho. E aí ele começa a fazer algumas sabotagens. No vizinho. O que ele faz, por exemplo? Ele amarra 2 gatos. E esses gatos vão mexer ali nos canteiros de tulipas e destruí-los. E aí, nesse dia, o vizinho nem dormiu, porque ele queria ficar acordado para ver o Cornélio acordar, ver os canteiros destruídos, para ele desfrutar da queda do vizinho, assim, do desespero dele por ver os seus canteiros destruídos. Gente, mas é demais, né? E depois ele ainda se doeu todo, porque nenhuma das tulipas foram destruídas, nenhuma, entendeu? Foram atacadas. E aí o Cornélio foi muito inteligente. O que ele fez depois? Ele botou guarda, um jardineiro em guarda, para dormir todas as noites no jardim, para olhar se não vai entrar gato, entendeu? Além disso, o Cornélio tinha muita paciência. Ele fala bem assim, nada é impossível se nós temos paciência na vida, porque foi muito difícil dele fazer os testes para chegar nessa tulipa negra. E chegou no momento aqui no fim do capítulo em que o vizinho realmente ele desistiu de tudo, só para fiscalizar a vida do vizinho, entendeu? E por outro lado, nós temos o vizinho trabalhando bastante e só chegando no progresso.
E o que a gente vê aqui que o Dumas deixa bem claro, que o invejoso, ele se alimenta das migalhas dos outros. Gente, mas é demais, demais, demais. Inclusive, com o dinheiro que ele ia ganhar lá dos 100 mil florins, o prêmio nem ia ser para ele. Ele falou aqui, ó, ele tinha tanta bondade no coração, ele mostrou, o que o Dumas mostrou? Que esse Cornélio era muito bom do coração, olha só, ele ia distribuir aos pobres. Dessa maneira, o ódio que cada pessoa rica inspira nas guerras civis vai diminuir e eu seria capaz, sem temer os republicanos ou os Orange, que eram os novos reis, né, de continuar a manter os meus canteiros de flores em sua suntuosa condição. Enfim. Aí começam os erros aqui, os erros de português começam aqui mais ou menos na página 80, ó. Eles tinham que ter escrito 100 mil florins, eles escreveram aqui 00 mil florins. Aí, gente, é muito chato essa parte dos erros, porque você está lendo, está em paz, aí ali começa outro erro. São 7,5 metros, faltou espaço entre são e o 7, né? Aí aqui nós temos uma folha completamente amassada. Enfim, depois de um tempo, o Cornélius foi denunciado pelo seu vizinho e ele acabou preso. Prisioneiro de que crime, pessoal? De que ele provavelmente guardava uma carta que podia destruir o trono de um rei, de alguma coisa assim, né? Enfim, mas a verdade é que o seu vizinho estava só com inveja e ganância, porque o que acontece? Assim que o Cornélio foi levado para a prisão, ele levou, o próprio Cornélio já tinha desenvolvido as sementes da tulipa negra, que eram uns brotos, e ele guardou esses brotos no corpo e foi embora. E aí o vizinho depois foi fiscalizar a casa do cara, porque ele sabia exatamente onde ele guardava as tulipas, porque ele olhava no telescópio, só que ele fiscalizou a casa e não encontrou o que ele estava querendo. Olha aqui, outro erro de português. Era um da ama. Era um o que da ama. Faltou alguma coisa aqui, né? Outro erro. 3 metros quadrados. É 3 metros. Ô, livro cheio de erro. Editora, pelo amor de Deus. Faltou uma revisão aqui, né? Enfim. Quando ele chegou lá na prisão, ele encontrou o corpo do Jean de Witt e do Corneille de Witt. E eles eram considerados inimigos do povo, mas grandes amigos do rei da França. E o príncipe de Orange achava, né, que ia ter uma invasão ali, né, do rei da França. Enfim, mas o Cornélio decidiu ser cristão até o fim. Ele entregou a sua vida a Deus. Ele falou: o que Deus quiser será feito. Aí nos é apresentado aqui a filha do carcereiro, que ela vai ter uma relação muito bonita com o Cornélio. Aí chegamos aqui, mais um erro de português e concordância. Enfim, aí o cara, ele foi considerado culpado, mas ele não tinha culpa nenhuma. É impressionante. Daí a menina falou que que ela sabia que eles eram todos inocentes e que poderia arrumar um jeito de deixá-lo sair da prisão, porque o que acontece? Essa moça, ela era a filha do carcereiro e o carcereiro gostava de bebida. Então ela poderia arrumar um jeito assim à noite de deixar uma porta aberta para o Cornélio fugir, mas ele falou aqui, não, ele vai esperar o seu destino. Que aconteça o que o Senhor destinar, entendeu? Bom, teve o julgamento também, um julgamento a jato, que abriu o espaço para ele se defender, mas a verdade é que a sentença já estava pronta, não é mesmo? Mais um erro aqui, porque, olha, tem aqui a primeira linha, ela acaba do nada e ela continua aqui, tá errado também. Enfim, daí o Cornélius ganhou sentença de morte,
pelo menos lá seu outro parente tinha ganhado sentença de banimento. Aqui a dele foi logo de morte, foi a jato. Ele ficou totalmente espantado diante dessa sentença e ele perguntou que horas que seria a execução. E o carcereiro falou, daqui 2 horas será cumprida a sentença e haveria a morte do inocente. Nessa hora eu cheguei para o ChatGPT e falei, pelo amor de Deus, ChatGPT, me fale aqui se esse vai ser um livro triste, porque eu já vinha lendo vários livros tristes, eu não aguentava mais, eu queria um livro feliz. E esse livro aqui, ele era engraçado, porque em vários momentos você tem uma vontade de rir, e dali a pouco acontece uma coisa ruim. Você tem vontade de rir, dali a pouco acontece uma coisa ruim. Aí eu falei, não, gente, se esse livro aqui for triste, eu acho que eu já vou parar de ler na hora. Que eu já estava cansada dos erros de português. Estava aqui na página 114, quase na metade do livro. Falei, gente, se esse livro for triste, eu vou abandonar logo. Não. Mas aí eu perguntei para o ChatGPT e ele disse que iria ter uma boa solução. Então, vamos lá, continuar aqui. Enfim, o cara foi sentenciado, teria 2 horas para cumprir a sentença. Então, o que ele fez? Como ele sabia que ele ia morrer mesmo, ele passou para a filha do carcereiro quais eram as sementes lá, os bulbos das tulipas, e escreveu aqui, olha só. Seriam dados 100 mil florins, que ele sabia que ia ganhar o prêmio, mas eles ficaram de dote para a beleza da moça, entendeu? Enfim, ele fez a moça prometer que ela tentaria plantar as tulipas, os 3 dentes, só que primeiro um dente por vez. Ensinou a moça como plantar essas tulipas, ensinou qual era o dia que ela ia se inscrever no concurso para poder ganhar o dinheiro e servir de dote para ela. E ele deixou tudo por escrito. E ela falou, Jesus, eu não sei ler. Então, foi bem triste, porque assim, ele escreveu aqui o testamento para ela e a moça não sabia ler. Muito, 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 muito triste. Não sabemos o que acontecia naquelas épocas, mas uma moça de, sei lá, seus 18 anos não saber ler foi muito triste. Então, chegamos aqui no capítulo 12, a execução. Teríamos ali a demonstração dos últimos pensamentos do condenado, em que o Cornélios pensava. E os últimos pensamentos dele foi tulipa e Deus, né? Ele era bastante cristão. E aí, quando a gente acha que o cara vai morrer, decide o Guilherme de Orange a transformar a pena de morte em pena de prisão perpétua. Essa prisão seria bem longe dali, e ele foi transportado para uma região que era super ruim para tulipas. Mas tudo bem, não tem problema, pelo menos ele não ia morrer. Ele ficou esperando a morte, e no final acabou não morrendo. E aí vem também o sofrimento do invejoso, porque o vizinho invejoso acompanhou o julgamento, sabia que seria de morte, ele deu um dinheiro ali para o cara que ia executar o condenado, que eu acho que era tirar-lhe a cabeça, né? E no final, como não houve a morte do condenado, o vizinho invejoso sofreu, porque ele não pôde pegar ali tudo que ele tinha dito pro executor do crime, que ia pilhar, né? Ele ia pilhar o corpo depois da morte. Só que mesmo se o Cornélios morresse, ele não iria estar com as sementes, porque já estava com a filha do carcereiro, né? Uma vez preso, gente, essa história aqui é muito boa. Uma vez preso, o Cornélio começou a ver que ele precisava falar com a filha do carcereiro, né? Então, tinha ali uns pombos, ele foi se tornando amigos dos pombos, colocando eles juntos. Então, no ano ali de 1673, ou seja, século 17, ele conseguiu que o pombo sentasse, colocasse ovinhos. E aí, ele amarrou um bilhete e pediu para entregar lá na casa do carcereiro, para que a Rosa, que era a moça, o encontrasse.
E aí teve aqui o reencontro. Gente, a pomba chegou, encontrou a Rosa, deu o bilhete. E aí a Rosa pediu ao Guilherme de Orange, acho que foi o Guilherme, que ela foi pedir para que o carcereiro se mudasse para a prisão onde estava o Cornélius. Eu acho que ela não falou pro Guilherme a situação, só pediu a transferência do pai e eles conseguiram, olha só. E aí, como o carcereiro bebia muito, à noite a Rosa, na hora que ele já estava bêbado, caído, né? A Rosa ia se encontrar com o Cornélius lá na prisão. Tinha uma portinha lá, ela abria e eles ficavam conversando. E esse fato dela não saber ler assustou muito o Cornélius. E ele perguntou aqui, você se arrependeu de não saber ler? Aí ela falou sim, muitas vezes, porque ela recebia muitas cartas, assim, né? Cartas de amor, porque ela era bonita, jovem. Aí ele perguntou, você recebe cartas, Rosa? Aí ela respondeu, há centenas, muitas cartas, né? Mas quem escreve para você? Alunos, oficiais, ou seja, policiais, servidores públicos, escriturários, mercadores, enfim, o que você fazia com elas? Antes eu pedia para uma amiga ler, mas já faz muito tempo, de que eu ouvi todas aquelas bobagens? Então agora ela queimava. Então Cornélius, o que ele decidiu? Ensiná-la a ler. E aí ele fez ali, ó, toda a alfabetização da moça, salvo engano, foi com uma Bíblia. E ele ensinou para ela como que cultivava a tulipa, né? E aí ela falou, eu fiz tudo como você pediu, né? Eu preparei o terreno, longe das árvores, em um solo arenoso, bastante úmido e seco. Enfim, ela estava preparando o canteiro. E aí que aparece novamente o vizinho, só que agora com outro nome. E aí ele começa a se aproximar do carcereiro. Ele sabe que o carcereiro gosta de beber e aí ele trouxe muitas bebidas para ele, se tornaram amigos. E ele começa a fiscalizar a Rosa porque viu ela arrumando um canteiro. Só que o que acontece? Ela percebeu que tinha alguém ali. Então ela arrumou um jeito de enganar o cara. E realmente ela fingiu que ela tinha plantado e o cara foi lá, o vizinho, né, invejoso, foi lá, mexeu na terra e não tinha nada. Enfim, então aí o que a Rosa percebeu? Que esse cara, que era amigo do pai dela, era um vilão. Depois de um tempo, ocorreu aqui a alfabetização completa da Rosa. Gente, ela foi completamente alfabetizada lá na prisão, todas escondidas pelo Cornélio. Depois de um tempo, a Rosa começou a sumir e eles ficaram aqui 8 dias sem se ver. Que, na verdade, ela estava com medo do Cornélio gostar mais da flor do que dela, porque ele queria saber todos os dias o que tinha acontecido com a flor que ela plantou, né? E aí ele estava super preocupado, porque se ela não plantasse a rosa no dia certo, a rosa não floriria no dia da festa lá da colheita. Enfim, mas aí no final eles se arrumaram, né, assim, deu certo ali a conversa deles e ela falou, olha, o dente já está no solo há 6 dias. Inclusive, é uma coisa aqui que eu esqueci de falar ali anteriormente, é que o carcereiro, ele era muito malvado, entendeu? Ele estava sempre perseguindo o Cornélio, dando comidas ruins para ele. Enfim, estavam maltratando ele de todas as formas. E um desses 3 dentes, o Cornélio tentou cultivar ali dentro da prisão. Só que o carcereiro descobriu e quebrou o pote, tudo isso foi uma maior confusão. Até esqueci de falar sobre isso. E aí nós temos aqui o segundo dente que tinha sido plantado às escondidas pela Rosa. Ela decidiu plantar num pote dentro do quarto dela, entendeu? E começou a cuidar dessa tulipa como um filho. Só que ela começou a se apaixonar pelo Cornélio e toda vez que visitava ele à noite, ele queria saber como que estava a tulipa. E ela começou a pensar que, na verdade, ele não gostava dela, as cobranças femininas.
ela começou a achar que ele gostava mais da Tulipa do que dela. Então ela sumiu. E aí quando voltou, eles fizeram lá uma decisão de que passariam alguns dias sem falar da Tulipa. Essas coisas, para eles se conhecerem um pouco mais, tererê. Mas aí o que acontece? Ela ficava tendo esperanças de futuro, só que a verdade é que ele estava com pena de prisão perpétua. Então é a questão também da mulher se enganando, né? Uma outra coisa dessa editora aqui, que eu vi a La Fonte, gente, me perdoe, mas olha só, eles estavam com um papel tipo da Príncipes, papel jornal, e do nada veio um papel bom. Veio um pouquinho aqui de papel bom. Olha, o papel muito bom, lisinho, parece um papel de carta. Então, assim, o que faz a editora, né, gente, mudar o papel de papel jornal para papel bom no meio de um livro? Eu achei muito esquisito, até escrevi aqui, mudou o papel. Enfim, depois de um tempo, voltando à história, a segunda Tulipa nasceu e se desenvolveu, entendeu? E aí, ela já escreveu logo para o presidente lá da festa, dizendo que a tulipa negra está abrindo e que ela vai correr para levar a tulipa para ele. Ela quer se inscrever lá. E aí, a tulipa, depois de um tempo, a tulipa nasceu e era realmente negra. Aí chega aqui, ó, mais um errinho de português. Esses erros aqui eu até parei de computar depois de um tempo. Só que o problema é que o vizinho invejoso tinha visto tudo que a Rosa tinha feito. Ele até alugou um quarto que dava vista para o quarto de Rosa. Então ele via a hora que ela botava um pote ao sol, que ela se movimentava dentro do quarto. Enfim, ele viu ela se organizar todinha para cuidar dessa planta. Então ele fabricou uma chave para entrar no quarto dela. Na verdade, ele tinha bastante presença na casa da moça, porque como ele virou amigão do carcereiro, que levava bebida e tal, ele levava bastante bebida, assim que o carcereiro caía, né? Ele ia passear pela casa. Enfim, teve um dia em que ele deu bastante bebida para o carcereiro, entrou no quarto da Rosa e furtou a tulipa e ainda viajou. E Rosa viajou também. Pegou o dinheirinho que ela tinha e viajou para poder participar lá da festa da colheita e botou nas mãos de Deus sobre o que ela ia apresentar lá pro presidente da festa da tulipa, porque na verdade ela não tinha mais a tulipa. Aqui a gente encontra outro erro, porque o nome do cara era Jacob e aqui foi traduzido para Jacó. Acho que é uma tradução automática, né? Daí o vizinho já foi recebido com a sua tulipa, mas aí a Rosa chegou também e luta para ser ouvida lá pelo presidente. Enfim, depois chega o príncipe, né, Guilherme de Orange. Ela tenta falar com o príncipe também. Daí depois teve um errinho aqui, que era masculino, feminino. Doida. Aí depois ela confronta o vizinho invejoso, né? Confronta, dizendo que ele roubou a flor dela. Daí o invejoso inventa uma história absurda. Rosa faz um monte de perguntas lá pro vizinho, inquere mesmo o vizinho. E aos poucos a verdade começa a aparecer. Enfim, aí o que acontece? A Rosa leva também o terceiro bulbo da tulipa, né? Então ela mostra. E aí, Boxter, que era o vizinho lá com o nome trocado, me fale aí, quantos bulbos tinham? Aí eu nem me lembro o que ele respondeu. Se eram 3, acho que é porque antigamente, normalmente, eles faziam 3 bulbos, né? Enfim, aí ela pergunta, então cadê o terceiro bulbo? Aí ele falou, o bulbo está em casa. Ela falou, você está mentindo, porque eu tenho um bulbo aqui. E aí o bulbo estava enrolado num papel. E aí o papel era justamente aquele papel que no início da história, o Cornélio, que tinha sido morto pela população, escreveu para o afilhado.
que era aquele: queime o pacote que eu lhe dei, queime sem vê-lo, sem abri-lo, porque isso aqui vai destruir a nossa família. Ou seja, isso aqui, aí vem a questão do spoiler, né? Quem não quiser mais saber o que vai acontecer, aí vai ter que sair daqui do vídeo nesse exato momento. Só não esquece de se inscrever e voltar aí para outros vídeos, né? O que vai acontecer? Isso aqui é uma sentença de que o Cornélio é inocente. Então, tanto ela prova pro príncipe que o Cornélio é inocente, então não merece aquela prisão perpétua, quanto a tulipa é dele, entendeu? Enfim, daí ela começa a agradecer a Deus, o dono da leitura, porque Deus pune, mas também Deus recompensa, porque o Cornélio ensinou ela a ler e ela descobriu que aquele papel que estava enrolado ali, as sementes, era justamente o papel que iria dar a absolvição do Cornélio. Aí, mais um errinho aqui, erro bem feito de português. Enfim, daí vendo que a filha sumiu, pois ela viajou, acho que ela ficou 2 ou 3 dias viajando lá para ir para a cidade da festa da tulipa, o carcereiro pegou e foi para bater no Cornélio. Ai, gente, o Cornélio tava lá cantando, pensando na moça e tal, enfim. E aí o carcereiro foi para bater nele, aí o Cornélio começa a invocar a lei, a Bíblia, para não ser torturado, enfim. Fala da comida horrorosa que ele recebeu, aí o carcereiro falou: pois agora eu vou te deixar passar fome, né? Porque o Cornélio fala: olha, você me dava comidas horrorosas, mas eu transformava todas aquelas comidas ruins em boas para que eu pudesse viver. E o cara ficou com raiva, disse que não ia levar mais comida, né? Enfim, ele tenta torturar o preso consegue se safar e depois ele bate lá no carcereiro para poder se proteger, né? Legítima defesa, enfim. Mas eles fazem uma ata sobre a culpa do preso, enfim. Todos sobreviveram, né, no final. Mais um erro aqui grande, enfim. Aí quando você tá aqui, gente, nervoso de um monte de coisas ruins acontecendo, aí vem aqui um alívio cômico, eu coloquei aqui. Enfim. Depois de um tempo, o prisioneiro foi levado. Ele foi levado achando que ia ser morto, né? Principalmente depois ali da luta com o carcereiro e tal. Mas não é isso que está acontecendo. Rosa conta lá para o príncipe que o pai dela tortura os presos. Enfim, tá ali a parte de Rosa tentando limpar a barra do preso, né? De Cornélio. E ele vira e fala o seguinte: minha filha, o príncipe que fala, né? Domingo será a festa da tulipa. E domingo já é depois de amanhã. Fique bela com esses 500 florins aqui, porque eu quero que esse dia seja uma grande celebração para você. Enfim, ela vai se arrumar. Mais um erro de português. O preso chega na cidade. Daí chega a hora da premiação. E aí o príncipe dá a premiação para a pessoa correta, que no caso foi para Rosa, né? Declara, achei que engraçado. Ele declara que Rosa vai se casar com o Cornélio Van Baerle, que aí ele fala bem assim, que agora é o nome de casada dessa moça, viu? Porque a moça falou que ia se casar com o Cornélio, né? O invejoso, absurdo, ele tem a morte dele também, ele morre tipo do coração. Enfim, no final, Cornélio teve ali a premiação total, ele foi inocentado, seus bens foram devolvidos, que os bens tinham sido confiscados pelo Estado, né? Mais um erro de português aqui na última página. E foi bem legal, porque no final, como o Cornélio ganhou tudo de novo e voltou para casa, né? Ele contratou o carcereiro como guardião das tulipas. Então, na verdade, ele casou com a moça e contratou o pai dela para virar ali o polícia da casa, né?
E aí conta a história deles, dos filhos que eles tiveram, e aqui ele termina o livro com uma frase muito legal. Às vezes, sofremos o suficiente para ter o direito de jamais dizer: eu sou feliz demais. Enfim, para mostrar que Deus foi lembrado até o fim. Gente, esse livro é muito bom, muito bom. Ele tem vários alívios cômicos. Gente, ele é muito legal. A escrita do Dumas é muito clara. As palavras são conhecidas. Acho que só umas 2 palavrinhas que eu realmente tive que procurar no dicionário. Então, aqui foi uma leitura muito agradável, entendeu? Mas não comprem aqui essa edição que eu comprei. Quando eu puder, eu vou comprar uma outra melhor. Eu nem sei se tem em português outra edição. Mas enfim, não comprem essa daqui não. A não ser mesmo que vocês queiram passar a raiva. E tem gente que não liga, né, para erro de português, erro de impressão. Mas é isso, essa é a vida. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por você ter assistido. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com sua família e se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo.